E aí, pessoal, está chegando a hora. Às 4 da tarde, na Arena do Grêmio, Grêmio e Corinthians. O jogo que pode dar a liderança do Campeonato Brasileiro ao Grêmio. Muita chuva em Porto Alegre. Nós vamos falar das escalações, do público e, claro, da decisão. Será que o Grêmio assume a ponta hoje? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista já é tradicional. Dia de jogo, dia de ativo. E você compra no link da descrição, porque aqui não vai te deixar mal. Ativo Ultra. Não deixe de ter o seu, não deixe de comprar o seu. Ativo com desconto lá para quem é do canal do CCD. 100% natural. Sem contraindicações. Você tem em ativo um baita parceiro na hora H. Vai por mim, não vai te deixar mal. Ativo é a solução. Gente, chove muito em Porto Alegre. Estou gravando esse vídeo perto das 8 horas da manhã e a tendência é que essa chuva siga. Né? A gente tem uma tendência, pelo menos pela previsão do tempo, que diminua um pouco à tarde, mas que ela siga. Isso, obviamente, vai exigir dos torcedores do Grêmio ainda mais força, ainda mais vontade. Previsão de público, claro que com a chuva a gente deve perder um pouco, mas a previsão é de 50 mil torcedores. E quem puder ir, tem que ir. Tem que ir. Precisa ir. Porque hoje, 5 rodadas do fim, o Grêmio pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ontem venceu o Internacional, vocês viram no vídeo que eu fiz à noite. E hoje, se o Botafogo não vencer a equipe do Bragantino jogando em Bragança, o Grêmio, vencendo o Corinthians, assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa é a lógica. E isso obriga, de maneira, claro, muito afetiva, os torcedores do Grêmio a estarem juntos nessa luta. O Grêmio precisa muito dessa luta. O Grêmio precisa muito dessa força. A hora é de união de gremistas em torno da causa, em busca da causa. E a causa é o título brasileiro. A gente sabe que a vaga direta na Libertadores é um grande mérito, mas enquanto a gente tiver esperança, e eu acredito muito, e tenho dito isso aqui, nós temos que confiar nisso. E temos que ter otimismo. Eu não vou pensar em título porque depois eu vou me frustrar. Não. Pensa em título. Pensa em título. E que frustração é essa? Tentar não é frustração. E o Grêmio precisa lutar com todas as suas forças. Hoje, Mano Menezes, Corinthians. Corinthians é um time de jogadores experientes, mas que vive um péssimo momento no campeonato. O Corinthians é 14º colocado com 41 pontos e, claro, ainda não saiu da zona de risco. Tem clubes ali que estão próximos, o Corinthians vem preocupado com isso. E olha o tipo de jogador que vem jogar em Porto Alegre, a experiência do time do Corinthians. O goleiro é o Cássio, não dispensa comentários. Olha a zaga, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Uma zaga experiente, é verdade que é veterana, mas é experiente e tem um jogador do nível do Lucas Veríssimo, né? E eu nem falo dos outros, porque os outros também são muito conhecidos. No meio-campo também da mesma maneira. Gabriel, Maicon, Juliano, Renato Augusto. Meio-campo muito experiente. E aí, Ângel Romero e Yuri Alberto é o centroavante. É um time forte, de nomes fortes, e que vive um péssimo momento. Péssimo momento. O Corinthians tem muitas dificuldades no campeonato. E aí, quando tu olha a escalação, tu tem mais dificuldade ainda de entender. Só que o Corinthians tem uma continha para nos pagar. Aquele jogo lá contra o time do Juventude, que nos rebaixou, que o Corinthians foi a não fazer, tem que estar também na cabeça do gremista. Corinthians lá auxiliou, jogou a meia boca, a não fazer.
Eu vi tudo que aconteceu lá. Não vou esquecer. Esse aqui sempre vai ter uma continha com a gente. E agora chegou a hora não de desfazer a conta. Se o Corinthians cair, que bom para eles. Eu não tô nem aí pro Corinthians. Só que nós temos que ganhar o jogo. Mas esse time merece toda a atenção do mundo. É um time forte e principalmente experiente. E que precisa. Então, por si só, o jogo é perigoso. O Grêmio, por sua vez, os principais veículos de imprensa estão colocando uma dúvida no Grêmio, que é Ronald ou Cristaldo. O Grêmio estaria, segundo a imprensa, com Grando, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, e aí Vijaçante, Carbajo, e aí a dúvida, ou Ronald jogando como primeiro homem e liberando um pouco mais o Carbajo e o Vijaçante, ou o Cristaldo jogando na frente deles. Né? Seria ou um 4-3-3, se a gente considerar os extremos, ou se jogar o Cristaldo, um 4-2-3-1, com Galdino pela direita, com Bessosi pela esquerda e com Soares lá na frente. E aí, claro, no segundo tempo, entra um Ferreira, entra o próprio Cristaldo, se ele não atuar, entra o Nathan Fernandes na do Galdino, e o Grêmio tem aí o seu quadro. Quando eu vi as escalações, o jogo ganhou mais medo da minha parte. Eu estava muito confiante com o jogo, mas acho que o Corinthians veio com uma equipe muito experiente. E esses jogos são jogos de jogadores experientes. O Grêmio vai ter que ter muita atenção. E o torcedor que encarar essa chuva hoje terá que ter esse sentimento. O jogo é duríssimo para o Grêmio. Duríssimo. Exatamente pela experiência dos jogadores que aqui estarão. Um time que com essa dificuldade vai precisar sair, e o Grêmio pode ser um problema. Para o Grêmio pode ser um problema essa conjunção de fatores: experiência, a pressão para o lado do Grêmio e, claro, a necessidade do Corinthians de pontuar e escapar da zona de rebaixamento. São situações que, de fato, preocupam o Grêmio e que nós temos que estar muito atentos. Eu disse muito atentos. Dito isso, eu acho que a gente precisa compor o que seria o Grêmio ideal. Como a gente poderia ver o Grêmio ideal. Eu acho que tu começar o meio-campo com 3 volantes e melhorar no segundo tempo, como o Grêmio fez em todos esses jogos iniciais agora, dessa retomada do Grêmio, hoje pode ser perigoso. Hoje pode ser perigoso. O Grêmio não pode precisar reverter, porque a pressão é maior nesse momento. A pressão é maior. Agora, a tabela, ela impõe um protagonismo para o Grêmio que o Grêmio não tinha até agora. A partir da vitória contra o Botafogo, veio para o Grêmio. Ontem, por exemplo, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, disse 2 equipes. E ele cita o Grêmio, elogiando muito o técnico Renato. Então, esse é o quadro. O quadro é de pressão. E nós temos que saber viver com a pressão. Algumas equipes, como o próprio Botafogo, não conseguiu sobreviver com a pressão. Nós precisamos saber. A pressão está posta para a nossa realidade. A pressão é imposta para o nosso contexto. E dentro desse contexto, a hora é de ver, sim, quem é quem. O Grêmio tem Soares. Soares é a estrela. E ela hoje precisa brilhar mais do que nunca. Um jogo com todos... Hoje Porto Alegre poderia ter um sol maravilhoso. Estamos no meio de novembro. Mas não tem. Mas não tem. E diante disso, nós vamos ter que ser resilientes ainda mais. Nós vamos ter que lutar ainda mais. Nós vamos ter que brigar ainda mais. E acho que esse é o espírito de todos que vão na arena hoje. O espírito de entender que o Grêmio, neste momento, precisa do seu torcedor, precisa suportar a pressão, precisa enfrentar a experiência do Corinthians, precisa ganhar o jogo e, finalmente, terminar o domingo e depois disso uma janela relativamente longa com um ambiente de liderança.
para depois a gente discutir o resto. Hoje, 2 olhos, um pouco lá no Bragantino e no Botafogo, adversários diretos, e uma vitória contundente, pode ser de 0-0, mas contundente, contra um adversário, repito, muito experiente. Não é qualquer time que vem a Porto Alegre hoje. Ah, mas eles não estão jogando nada. Eu sei, mas não é qualquer time. O Atlético Mineiro, por exemplo, não conseguiu bater eles. Então, esse é o sentimento. Esse é o sentimento deste momento. Deste momento. E nós temos que ter claramente a ideia de que esse tipo de enfrentamento é que pode, lá no final, fazer a diferença. O Grêmio agora tem 5 jogos com possibilidade de 5 vitórias. Se fizer isso, nós vamos ganhar esse campeonato. Mas é duro fazer isso. Eu sei disso. Então, toda a atenção, 2 olhos. Lembrando, 13 horas, começamos a jornada em GZH e terminamos à noite. E às 8 horas, abrimos live aqui no canal. Às 8 horas. E eu espero a presença de vocês para contar mais uma vez uma grande vitória do Grêmio. Este é o sentimento desse espaço. O Grêmio sempre à frente de tudo e todos. O Grêmio sempre no centro da nossa paixão. O Grêmio joga hoje. O Grêmio precisa ganhar hoje. O Grêmio precisa. Sempre pelo Grêmio. Esse é o sentimento. Vamos para a arena. Vamos para o enfrentamento. Vamos tentar ganhar o jogo. Vamos tentar virar líder. Não vamos ter medo disso. Não é hora de medo. A hora é exatamente desse sentimento. Que venha a arena, que venha a chuva, que venha o Corinthians, que venha o que quiser. Nós vamos tentar fazer história hoje, ganhar o jogo e vamos conversar muito até o final da noite. Tamo junto, gente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.